Olá, estamos começando agora o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Quanta coisa boa que tem nesse canal aqui, hein? Muita coisa boa. Depois, no segundo bloco, eu vou passar para você as mídias, onde nós estamos também, para que você possa passar para os seus amigos, você possa também usufruir, tá bom? Mas estudar a Palavra de Deus é o nosso objetivo, um capítulo por dia. É a terceira vez que a Igreja Adventista tem esse processo, esse programa de estudos. É muito simples, né? Um capítulo da Bíblia, não tem nada de especial nisso, mas tem muita coisa especial, porque é a Bíblia Sagrada. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Complementa, tem uma fé operante, isso é importante, importantíssimo. Nós estamos na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo enfrentando alguns problemas lá na igreja de Éfeso, uma igreja onde Paulo havia passado 3 anos, né? E uma igreja pesada, vamos dizer assim. Éfeso, o centro da adoração de Diana, uma cidade grande, envolvente. E o evangelho estava sendo pregado, ou foi pregado. Paulo administrou ali a igreja por esse tempo todo que eu mencionei, 3 anos. Depois ele sai para suas viagens, ele escreve essa carta mais ou menos no ano de 63, para ajudar o seu querido Timóteo, que estava ali. Ele o enviou para cuidar da igreja lá em Éfeso. E neste segundo capítulo, que é o capítulo de hoje, nós vamos ver 2 aspectos interessantes sobre como cultuar em público ou publicamente. Como é que deve funcionar o culto? Aqui as orientações giram em torno disso, como funciona a igreja, como administrar a igreja, como administrar problemas dentro da igreja. Lá em Éfeso e para todos nós há conselhos sábios que são válidos até hoje, claro. Então, dentro desse aspecto, Paulo divide aqui o grupo em 2, né? Homens e mulheres. Então, ele diz assim, no culto público, a oração tem que ser assim, os homens têm que trabalhar dessa maneira. No culto público, as mulheres têm que trabalhar dessa outra maneira. E ele vai falar de alguns assuntos que são controvertidos, mas existe um contexto. A mulher não deve falar nada, ela deve só aprender. Mas por que isso? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho. No capítulo 2, no estudo do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, não sai daí, daqui a pouquinho, capítulo 2. Pronto, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio muito grande estarmos juntos e eu já queria apresentar para você as redes sociais que nós temos à sua disposição. Graças aos Anjos da Esperança, hein? Quer se tornar um Anjo da Esperança? É muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui. São os nossos queridos que nos apoiam com suas doações para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É isso daí, tá aqui. Esse é o número do WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? Nós estamos no Deezer, no Spotify, estamos no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT no final. Vai lá, se inscreva, nós queremos chegar aos 600 mil. É um número expressivo, né? Nós estamos perto, quase chegando, porque quanto mais gente, mais gente. Então, nos ajude aí a passarmos deste número para chamar a atenção das pessoas para a Palavra de Deus, Estamos também no NT Play, são várias mídias para que você possa avisar os seus amigos, compartilhar e estudar também esta preciosa mensagem que Deus tem para todos nós. Nós temos aqui um presente para você, a revista Novo Tempo, a revista Esperança Novo Tempo. Eu quero mostrar nessa outra câmera aqui que fica melhor. Olha aqui, Esperança Novo Tempo, um guia de estudo da Bíblia, e chegou, né? Na mira da verdade. A revista está separada em temas, as perguntas difíceis sobre tal tema, sobre a lei, sobre saúde, sobre Jesus, etc. Muito bem feita. O professor Leandro
quadros, Tito, um material de primeiríssima mesmo, você vai gostar bastante, vai tirar suas dúvidas, tudo na palavra de Deus, viu? Se você tem coragem de perguntar, a Bíblia responde, é a Bíblia. Então você consegue essa revista gratuitamente por este WhatsApp que aparece aqui na tela, tá bom? Pode fazer o seu pedido aí e você vai receber. Se quiser escrever pelo WhatsApp, vai ter alguma coisinha diferente aí, mas peça a revista. Muito bem, nós vamos agora ao capítulo 2. Timóteo enfrentando problemas em Éfeso, Paulo deixa ali em Éfeso para que ele pudesse admoestar, diz lá o capítulo anterior, alguns irmãos pregadores que estavam saindo dos trilhos, né? Como trabalhar numa igreja. Então essa não é uma carta doutrinária, inspiracional, um tema, mas é focada para a administração da igreja, focada para a administração da igreja. E na introdução tem algum aspecto geral, Paulo fala dele também, que ele vivia dissolutamente, né? Ele usa aqui blasfemo, perseguidor, insolente, mas a misericórdia de Deus mudou a vida dele. Não é? E ele enxergou o que deveria enxergar. E ele diz para Timóteo, Timóteo, fica firme aí, combate o combate, fica na guerra. Não é? Usa uma linguagem militar aqui, né? E agora chegamos no capítulo 2, ele quer falar um pouco sobre o culto, como cultuar a Deus em público. Como você vai fazer isso particularmente, tudo bem, não é? Em casa, canta 3 hinos, sei lá, lê um salmo, lê uma meditação, lê um comentário, em casa você pode fazer como você quiser, não é? Aqui é público, então a gente tem que ter algumas regras. Uma das regras no público é assim, um fala e os outros ficam quietos, né? Paulo já falou isso lá atrás em Corinto, para os coríntios. Ninguém vai ficar falando em línguas por aí, não. Se você fala, tem que ter interpretação. Então é melhor falar uma palavra que todo mundo entenda do que 1000 que ninguém entenda. É isso. Então a gente fica pensando para que alguns lugares tem que falar algum tipo de palavras com sílabas terminadas em AA, não é? E a maioria pode perceber, pode prestar atenção, isso é pobreza de vocabulário, isso é uma invenção pessoal. Então, cuidado com esse negócio. E na revista, você tem aí algumas perguntas sobre esse assunto de dons de línguas, né? Mas no culto tem que ter regra. Então, ficam assentados ouvindo, assentam no chão, assentam onde, não é? Tem microfone, tem que ser audível, não é? Tem que ser para todo mundo, tem que ser de uma maneira educada, tem que ter uma porta de entrada, uma porta de saída, tem regras, né? Tem várias regras aí, né? Hoje tem que ter banheiro, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma porção de regras. Então, há regras, regras sociais e há regras espirituais, religiosas. Assim como no templo, não podia ter isso, não podia ter aquilo, mas tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo outro. No templo, na igreja também, a igreja não é templo. O templo daquele tempo. O templo daquele tempo, ali até deu uma... Não é. A igreja é outra coisa. É a casa de oração para todos os povos. Mudou. Todo o conteúdo do ritual mudou. Mas tem que ter um certo ritual, tem que ter uma certa ordem. Então, ele começa aqui falando que uma das coisas mais importantes é a oração. É dedicar tempo para a oração. E o verso 2:1 diz assim: use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui não é assim, em favor de todos os homens, ponto, parágrafo, não. Em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o Senhor. Então, vamos orar, suplicar para os homens, não é? Para as autoridades. Até eu vejo que esses homens, tipo assim, Deus deixou na família uma certa hierarquia. Alguém tem que ser o coordenador. E ele disse, o coordenador é o homem. Isso aí nós já vimos aqui atrás, não estou inventando aqui agora. Mas o coordenador é o homem, nessa
Assim como para o plano da salvação, o coordenador é Deus o Pai. Não quer dizer que os outros são menores, mas tem que ter um coordenador, certo? Tem que ter um coordenador. E aqui diz assim, vamos orar pelos homens, né, que coordenam as famílias, tá? Depois ele fala das mulheres aqui também. Mas para os homens, para os que têm algum tipo de autoridade. Ó, você está vendo a ligação? Homens, autoridade. Reis e todo mundo que tem alguma autoridade. Por quê? Pessoas que têm autoridade e sabem tomar boas decisões, vai tudo bem. Não vai? Claro que vai. Na família, se tem autoridade e sabe tomar boas decisões, vai bem. Na família, tem autoridade, mas não está tomando boas decisões, está indo para o buraco, está se afundando, então tem alguma coisa errada, tem que voltar, tem que fazer uma análise aí nesse sentido, né? Então vai lá, por aí, isso é bom, diz o Senhor, é bom. O qual deseja, olha o verso 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Então ore pelos homens que têm algum tipo de autoridade, ou no lar, ou fora do lar, ou na sociedade, ore pelos homens. Porque é muito importante isso. Deus quer salvá-los. Tem duas coisas então aqui. A primeira que ele menciona é assim para a gente viver em paz, não é? A gente viver em paz, as autoridades. E Deus quer salvá-los. Vamos orar por eles, vamos orar por eles. Por quê? Porque há um só Deus, assim, um só mediador. Então é para esse um só Deus, é para esse um só mediador que eles devem ser dirigidos, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Então vamos orar por eles. Para isso foi designado, eu fui designado, diz Paulo, como pregador e apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Então assim, nós temos um trabalho para cumprir. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho? É pregar o Evangelho, que as pessoas conheçam o Evangelho. Vamos orar pelos homens que têm autoridade, qualquer homem tem autoridade. Então, a igreja, no culto público, esse é um dos fatores primordiais. Ele não está dando todos os detalhes, ele vai soltar os detalhes aqui pela carta, pelas outras cartas também. Quero, portanto, verso 8, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, aqui ele dá uma fechada nisso, né? Fecha. Vamos orar, que os homens orem, levantando as mãos. Eles orem nos cultos públicos, para que haja conversões, para que haja paz. E agora ele entra no assunto das mulheres, da mesma sorte. Então, assim, as mulheres também têm a participação no culto. E o que acontecia com a sociedade greco-romana? Ela fechava muito a atuação da mulher. E como eles não estavam muito preocupados com a questão moral, servir os deuses greco-romanos, aí, aqueles que eles adoravam naquela época, era só adorar, prestar o sacrifício lá e continuar a vida dissoluta, do jeito que quisesse. Bebedeiras, pornografia, sensualidade, isso não era problema. O cristianismo, ele mostra uma outra face. Ele diz assim, não, tem limites. Tem limites. A gente entrega o coração, a vida, toma decisões e essas decisões coordenam os nossos pensamentos. A gente põe o Espírito Santo para coordenar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossa vida. E a mulher, quando vinha para o cristianismo libertava essas mulheres. Elas podiam falar, elas tinham como se expressar e elas traziam todo aquele conhecimento, vamos dizer assim, pagão, né? Greco-romano, e atrapalhavam essa questão da teologia, que queriam participar nisso. Então, Paulo vai dizer assim, olha, vamos fazer um combinado, vamos trabalhar a primeira coisa. A mulher, ela que ostentava a sua pessoa através das roupas que ela usava, das joias, não é? Do ouro, então ela chamava atenção para isso. Essa era a sociedade greco-romana. E ele diz assim, ó, vamos combinar? O traje seja decente. Não precisa fazer tanta coisa, né? Modéstia, equilíbrio, bom senso, ó, quantas palavras? Decente, modéstia e bom senso. As empresas todas estão aderindo ao tal do dress code. Né? Vai trabalhar nessa empresa? Olha, a empresa é assim,
Tem que usar isso, tem que usar aquilo, não pode usar aquilo e tal. Isso é comunidade. A comunidade tem regras, não tem? Você também não pode sair nu na rua. Né? Tem regras, a comunidade tem regras. Isso é um atentado ao pudor. É assim a igreja também. E na igreja, Paulo diz assim, ó, não venha dessa maneira. Não precisa vir como vocês andavam como na sociedade aí greco-romana, vem com bom senso, que palavra bonita, né? Não com cabeleira frisada e tal, e outras coisas, vestuário dispendioso, não precisa. Este não é o objetivo do encontro no culto, não é. Porém, com boas obras, isso é próprio as mulheres que são piedosas, são boas obras, quer dizer, com a fé operante, com o coração aberto. E aqui vem alguns assuntos que são meio, não era costume a mulher dentro da igreja, né, falar, ensinar. Então, elas vinham dessa sociedade, achavam um ambiente de liberdade e começavam a expor as suas ideias que não tinham nem nada a ver com o evangelho. E misturavam as coisas, elas tinham que aprender, elas estavam se convertendo. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, respeito. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Isso não quer dizer não falar. Entra muda e sai calada, não é isso. Mas nesse fato de ensinar, de trazer a mensagem, isso não era o costume, não era o costume ali, e as mulheres que vinham de fora encontravam um ambiente de liberdade, queriam falar. A mulher não é para ficar calada na igreja, mulheres que fazem trabalhos extraordinários, mas esse era o momento que estavam vivendo, de respeito, e era assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, né? Adão não teve o primeiro pecado, Eva teve, mas não é por causa disso, a mulher é mais pecadora que o homem, não é isso que ele está dizendo aqui, não. Ele só está dizendo que a primazia é do homem. Na hierarquia, é o homem que vai fazer isso. Hoje nós temos pregadoras, minha esposa prega, alguns até chamam de pastora, não é? E outras mulheres são sensacionais, cantam, têm ministérios, cuidam de vários ministérios na igreja, família, saúde, aí qualquer um, não é? Liderança, não tem problema nenhum. Mas a ocasião que eles estavam vivendo tinha que ter coordenação. Então vamos coordenar isso. Orações temos que fazer. Fazer pelas pessoas para que se convertam, os homens que são, estou nessa linha, né? Nessa hierarquia os homens são coordenadores. Na igreja os homens são coordenadores. Então vamos manter esse respeito aqui por causa da própria situação, não é? Por causa do contexto que estamos vivendo. E aí, no último verso, diz assim, todavia será preservada a mulher preservada. A mulher tem uma tarefa muito grande. Qual é a tarefa? É a sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. A tarefa de mãe, de cuidar dos filhos, é fundamental. É fundamental. Só que na sociedade greco-romana, eu até digo, entre aqueles que tinham o gnosticismo como uma filosofia de vida, isso não era bem visto. Dar à luz era uma coisa feia. Por quê? O corpo não é bom, é o que eles acreditavam. O corpo não é bom. Então, o seu corpo gera uma vida e deixa a vida passar para o outro lado, né? Sai do corpo e se torna uma vida. Aquele corpo também não é bom. Então, o gnosticismo não via com bons olhos o fato de dar à luz, não era uma coisa boa. E aí Paulo vai contra isso, diz assim, não, mas isso é importante. Dar à luz é uma prerrogativa divina. Deus permite que homem e mulher tenham uma relação íntima e que, através desta, eles possam procriar. Ninguém vai criar de matéria não existente, procriar. Você se torna sócio de Deus. Então, a mulher tem um papel fundamental. Fundamental. E neste contexto aqui,
Você não vai usar esse texto para dizer que a mulher fica calada na igreja hoje. O contexto mudou. Você não vai usar lá, Coríntios, vai dizer que a mulher tem que usar véu hoje na igreja. O contexto mudou, porque as prostitutas precisavam usar véu porque elas tinham a cabeça rapada. Até quando o cabelo crescia, pronto, o cabelo é o véu. Aí está resolvido. É um assunto polêmico, é um delicado. Mas Deus tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia de coordenação. Isso não quer dizer que sejam menores ou inferiores, mas tem o seu lugar. Isso é bíblico. Vamos orar, Pai querido, que nós possamos saber o nosso lugar. Que a gente possa buscar na Tua palavra orientação para sermos cada vez mais efetivos em tudo aquilo que viermos a fazer para o culto público, para a igreja, para a comunidade, para a nossa vida. Que possamos seguir este padrão que o Senhor nos oferece na Tua palavra. Isto nos dá segurança. Vamos seguir por aí, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 3. Você sabe qual o tamanho da maior ponte do mundo? Ela fica localizada na China e foi inaugurada no dia 23 de outubro de 2018, 9 anos após o início de sua construção. A gigantesca ponte tem 55 quilômetros de comprimento, ligando as 3 principais cidades costeiras do país, Hong Kong, Macau e Zhuhai, na província do Cantão. Para a construção foram utilizadas 400 mil toneladas de aço. Estima-se que esta ponte atende mais de 60 milhões de pessoas que vivem na região delta do Rio das Pérolas. A estimativa é que cerca de 40 mil veículos circulem diariamente na ponte. Apesar da ponte chinesa ser a maior do mundo, ela tem como objetivo o que toda ponte tem, que é no caso conectar lugares e pessoas. A Bíblia descreve o ser humano em um estado de separação de Deus. O processo de salvação é criar uma ponte que conecte o ser humano ao divino. No Antigo Testamento, uma figura muito importante que fazia conexão entre o pecador e Deus era o sacerdote. Isso porque quando alguém pecava, precisava do cordeiro para morrer pelo seu erro e do sacerdote para levar o seu pedido de perdão diante de Deus. Desta forma, o sacerdote era uma ponte entre Deus e o pecador. Porém, todo o sistema de cerimônias do Antigo Testamento era apenas uma ilustração do que aconteceria no Calvário. Após a morte na cruz, Jesus se tornou tanto nosso cordeiro quanto nosso sacerdote, transformando-se na ponte que nos conecta diretamente com Deus. E esta é a verdade apresentada por Paulo no capítulo 2, verso 5, a primeira carta escrita a Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este texto foi muito importante para a reforma protestante, pois a partir dele se defendeu que não precisamos de intercessores humanos entre nós e Deus. Nenhum santo ou líder religioso é nosso representante diante do céu. Este é o papel de Jesus Cristo, nosso mediador. Assim, qualquer ser humano, morto ou vivo, santo ou pecador, que se coloque para ser nosso intercessor ou intercessora, está querendo tomar o lugar que pertence unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é verdadeiramente a ponte erguida sobre o abismo do pecado para conectar os pecadores a Deus.